Quem foram os lutadores que mais cresceram na WWE em 2025? Vocês já viram a lista das meninas, agora é a lista dos meninos. Se vocês quiserem saber a opinião do tiozão sobre quem foram os lutadores que mais cresceram na WWE em 2025, assista esse vídeo do começo ao fim. Eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, deixe o seu like, porque quando você dá o like, você avisa para o algoritmo do YouTube que você gostou do vídeo e você faz com que eles distribuam o nosso vídeo e nos divulguem para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para a lista dos 10 lutadores que mais cresceram e decolaram na WWE em 2025. E nós vamos começar a lista com um lutador que tem gente que não é muito fã dele não, mas é indiscutível que ele mereceu, ou pelo menos com base no que ele tem feito na WWE, acabou chegando lá no topo, para desespero de algumas pessoas. Mas não tem como negar o absoluto. Ricky Sainz, a revolução, é o 10º lugar da nossa lista. Rick Sainz, ele chegou na WWE no final do ano passado e esse ano ele já saiu destruindo tudo. Ganhou o campeonato norte-americano da WWE e agora no final do ano, no No Mercy, ele conseguiu o improvável, derrotou o campeão Obafemi pelo título da NXT. Perdeu pouco tempo depois, mas ele conseguiu alcançar o topo. Rick Sainz é um lutador que é meio polarizante. Tem gente que não gosta dele, fala que ele era um jobber na AEW. Já tem outras pessoas que falam que não, que ele era um bom lutador. Tem gente que gosta dele. O fato é que o cara, ele tem uma promo legal, ele tem um estilo no ringue que precisa melhorar um pouco, mas a WWE acreditou nele ao ponto de colocá-lo no main event da NXT. Rick Sainz é um lutador que deve subir em breve pro main roster, a gente vai ficar ligado nisso, mas certamente é um cara que merece a nossa atenção. Rick Sainz, campeão da NXT durante um tempo em 2025, é o 10º lugar da nossa lista. Já o 9º lugar é um lutador que claramente a WWE está apostando muito. Esse cara provavelmente vai ser a face da WWE na NXT em 2026. E a gente tá falando de Devon Evans. Aliás, existe até uma dúvida se o Devon ele vai ficar mais muito tempo na NXT ou se ele vai subir para a WWE. Porque esse cara é sensacional. Ele chegou na WWE, já estava um tempo lá na NXT, mas, cara, esse ano o que esse cara fez é absurdo. Ele demonstrou um carisma espetacular. Esse cara lutando, parece que ele tem mola nas pernas. Então, ele lutando é simplesmente sensacional. E ele tem a capacidade de microfone, apesar de que às vezes é meio difícil de traduzir. Mas aí não é nenhum absurdo que nem o Jey Uso, não. Tá? E esse cara é sensacional. Ele clica com o público, ele tem uma aura espetacular. Ele é muito, muito, muito carismático. Tá? Eu diria que o carisma do Devon Evans rivaliza com o carisma da Io Sky, talvez os lutadores mais carismáticos da WWE hoje. E o Devon, ele várias vezes ele apareceu no main roster, fazendo diversas lutas. Chegou a lutar no torneio de despedida do John Cena, foi colocado na luta Iron Survivor pelo próprio quando fez lá a lista, e ele é o atual vencedor do Iron Survivor. Infelizmente, no último NXT, ele adiantou a luta que ele teria lá no New Year's Evil, fez a luta contra o Obafemi na última terça-feira e perdeu a luta graças a uma interferência do Rick Sainz, que aparentemente virou heel. Então, assim, o Devon Evans é um lutador que, quando ele for pro main roster, esse cara vai brilhar. Ele é um misto de talento, assim, que há muito tempo a gente não via na WWE, e eu acho que ele vai longe. Vamos aguardar, ele é muito, muito novo, então tem muito espaço para crescer. Devon Evans, 9º lugar da nossa lista. Em 8º lugar, a gente coloca um lutador que já foi campeão da NXT no finalzinho do ano passado. Atualmente, ele é um lutador que a gente olha e fala assim, cara, esse maluco no main roster vai fazer um estrago se a WWE souber aproveitar ele bem. A gente tá falando do All Eagle Ethan Page, atual campeão norte-americano com essa lindeza de cinturão, né, com a bandeira canadense, e também campeão de duplas mistas da AAA, juntamente com a Chelsea Green. O Ethan Page é um lutador que é engraçado, ao mesmo tempo que o pessoal reclama do Rick Sainz, do Ethan Page ninguém reclama. Ele tem um moveset legal, apesar de não ser o melhor dos mundos, mas ele tem um carisma absurdo também. Ele tem uma persona de heel que é simplesmente assim, polarizante. Você fica feliz de odiar o cara. Essa é que é a verdade. O Ethan Page
Ele é um cara que, formando parceria com a Chelsea Green, também está sendo brilhante e está sendo muito divertido, muito legal de ver o crescimento dele. Eu acho que ele fica mais um tempo lá na NXT, até porque eu acredito que vários outros talentos vão subir e é provável que a gente veja o Ethan Page ali no main event lutando pelo campeonato principal da NXT em 2026. Vamos ficar ligado nele. É um lutador que eu aposto muito pro futuro. Acho até que ele pode vir a ser um futuro campeão mundial da WWE. Vamos ver como é que vai ser a construção dele. Ethan Page, 8º lugar da nossa lista. Já o 7º lugar é um lutador que, cara, já tá acostumado com main event na WWE. Esse cara já foi main event WrestleMania. Esse cara já fez de tudo. Mas agora, em 2025, parece que a WWE finalmente resolveu apostar no cara e já começar a encaminhar um futuro campeonato mundial dele. E a gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos do que Sami Zayn. Sami Zayn, que foi responsável por um dos momentos mais divertidos e interessantes da WWE em 2025, que é o US Open Challenge. O US Open Challenge é aquela história que começou com o John Cena lá em 2015, onde ele chegava no show e dava disputas pelo título para a primeira pessoa que aparecesse no ringue. E aí o Sami Zayn, quando ganhou o título do Solo Sikoa, ele disse que queria voltar com o US Open Challenge. Ele pediu essa permissão pro John Cena, o John Cena concedeu, e ainda por cima o Sami Zayn desafiou o John Cena para a primeira luta desse US Open Challenge, que foi uma das lutas do ano, tá? E assim, o Sami Zayn com certeza é um cara que merece isso. Ele tem muito carisma, tem muita qualidade no ringue. Tem gente que reclama que ele é meio durão quando ele tá lutando, né? Que ele bate meia vera, mas pelo amor de Deus, né? Isso aí não apesar de ser fake, mas muitas vezes os lutadores se permitem tomar uns golpes e o cara é um dos caras mais realistas nesse processo. Sami Zayn, ele tem todas as qualidades para ser um futuro campeão mundial. A WWE só não empurra ele se não quiser. E ele tem histórias prontas com vários lutadores do main event. Ele tem história pronta com a Division. Ele tem história ali para fazer, por exemplo, com o CM Punk. Ele tem história para fazer com o Roman Reigns. Então, cara, o Sami Zayn, ele tá muito bem posicionado para quem se tornar campeão em 2026, ele correr atrás. E eu não duvido que o Sami consiga isso. Ele é um dos favoritos para ganhar o Royal Rumble em 2026, que vai ser na Arábia Saudita. Mas ele agora tem uma concorrência severa do Bron Breakker e também do Roman Reigns, então vamos ter que ficar ligados, mas Sami Zayn com certeza, 7º lugar da nossa lista dos lutadores que mais cresceram em 2025. Já em 6º lugar tem um lutador que voltou à WWE esse ano, depois de ter um problema sério de contusão no ano passado, e que graças a uma situação que a gente nunca viu na WWE, acabou sendo empurrado com uma gimmick totalmente imprevisível e que se tornou sensacional e mostrou que esse cara tem talento para ser campeão mundial. E a gente está falando de ninguém mais, ninguém menos do que Big Bronson Reed, o Original Tribal Chief, o dono da Shula Fala, né? Para quem não sabe, Bronson Reed, ele no ano passado na luta do War Games quebrou o tornozelo mandando o tsunami do alto da jaula. Esse ano ele não se atreveu a fazer isso, mas quando ele voltou esse ano, ele entrou para Division juntamente com o Bron Breakker e o Paul Heyman e o Seth Rollins. E aí, quando ele começou a rivalizar com o Roman Reigns, num belo show, do nada ele resolveu malocar os tênis do Roman Reigns. Depois a gente descobriu que é porque o Bronson Reed ele tem uma coleção de tênis em casa e tudo mais, mas foi divertido ver o Bronson Reed malocando o tênis do Roman. Depois ele malocou outro par de tênis e aí ele resolveu fazer isso aí, amarrar os tênis no pescoço e chamar de Shula Fala, né? Uma referência a Ula Fala que o Roman Reigns carrega. Cara, essa storyline simplesmente jogou o Bronson Reed na lua. O Bronson, ele tem uma vitória contra o Roman Reigns recente, né? Então, assim, a WWE tá apostando e tá apostando muito no Bronson Reed. É uma pena que ele tá nessa stable com o Bron Breakker, mas, com certeza, na minha opinião, ele tem aura e tem ringue para ser um futuro campeão mundial. A gente vive num mundo em que Jinder Mahal e Jack Swagger são ex-campeões mundiais da WWE. Por que não Big Bronson Reed como campeão mundial? Eu aposto, eu confio, eu acredito. Bronson Reed, 6º lugar na lista dos lutadores que mais cresceram na WWE em 2025. Já o 5º lugar é um lutador que chegou na WWE no ano passado,
Muita gente já apostava nele. Ele entrou como heel, mas o moveset dele era tão espetacular que o público rapidamente começou a torcer por ele. E aí, quando chegou 2025, finalmente a WWE puxou o gatilho e jogou ele na lua e deu a ele um title reign merecido. E a gente tá falando de Jacob Fatu, o lobisomem samoano, né, como o pessoal fala. Jacob Fatu, ele é um cara, realmente é um talento quase que geracional. Esse cara é absurdo no ringue. Ele faz coisas que ninguém do tamanho dele consegue fazer. E ele tem um carisma muito legal, tem uma persona muito interessante, ele tem história, porque ele já teve problemas com a lei, já teve problemas no passado. Tinha muita gente que achava que ele nem seria contratado pela WWE por causa desses problemas no passado, mas a WWE apostou nele, ele veio para a WWE e simplesmente destruiu tudo. O Jacob, ele começou o ano na Bloodline do Solo Sikoa, depois, quando chegou lá no Money in the Bank, depois de muito abuso do Solo Sikoa, o Jacob finalmente se voltou contra o Solo, e o Jacob, além disso, ele foi campeão dos Estados Unidos lá na WrestleMania, né? Então, assim, o Jacob, ele tem um cartaz muito grande. No final do ano, a WWE estava posicionando ele para fazer uma feud com o Drew McIntyre, né? Ou seja, já começando a jogar ele mais próximo do main event, e ele teve que se afastar para fazer um tratamento dentário. O fato é que a WWE acredita muito no Jacob Fatu, os fãs gostam muito dele, e eu vejo um potencial enorme nesse cara. Eu acredito que ele vai ser um futuro campeão mundial e não vai demorar muito. Jacob Fatu, quinto lugar da nossa lista dos lutadores que mais cresceram e decolaram na WWE em 2025. Já o quarto lugar da nossa lista, ele estava até em terceiro, mas por causa dos últimos acontecimentos eu tive que inverter a ordem. Um lutador que estava lesionado, surgiu do nada esse ano e do nada o cara ganhou o título dos Estados Unidos, carregando ele até esse momento. Nós estamos falando de Ilya Dragunov, o Dragão Louco, quarto lugar da nossa lista. O Dragunov, ele é um caso muito interessante. Ele já era o lutador favorito de muita gente que acompanhava ele na NXT, na NXT UK. Ele teve lutas espetaculares com o Gunther nas duas companhias. Quando ele subiu para a WWE, ele já estava sendo posicionado para ir para o Campeonato Intercontinental, mas aí ele estourou o joelho, acabou ficando mais de um ano fora. E aí esse ano, durante o US Open Challenge do Sami Zayn, numa luta que era para ele ter enfrentado, se não me engano, o Carmelo Reis ou o The Miz, um dos dois, era para ele ter enfrentado, acho que era o Carmelo Reis, ele ia enfrentar o Carmelo Reis, aí o The Miz atacou o Carmelo Reis, os dois se engalfinharam pro lado de fora do ringue, e aí, daqui a pouco, toca a música do Dragão Louco, o Dragunov veio pro ringue, eles fizeram uma luta absurda, e no final, para surpresa de todo mundo, o Dragunov acabou com o reinado do Sami Zayn, né? E acabou. A gente ficou preocupado que ele iria acabar com o US Open Challenge, mas aí, para nossa surpresa, para nossa alegria, ele continuou com esse US Open Challenge. E ele tá defendendo o título contra todo mundo. Hoje, no SmackDown, ele vai ter uma luta contra o Tommaso Ciampa, que também deve ser lutão. E, assim, o Dragunov, todo show é luta boa e tá sendo muito legal de ver. Assim, eu fico muito feliz com o Dragunov. Imediatamente ele se tornou um dos meus lutadores favoritos na WWE. E eu fico muito feliz depois de que, assim, pô, o cara que se contunde pra poder entreter a gente, o cara voltar e imediatamente, assim, colar com o público, né, magnetizar o público desse jeito, é muito legal. Por isso que a gente coloca o Dragunov em quarto lugar da nossa lista dos atletas que mais decolaram, mais cresceram em 2025. Já o terceiro lugar é o cara que carregou a NXT em 2025. Um cara que estaria atrás do Dragunov. Quando eu fiz o script, ele estava atrás do Dragunov. Mas quando vem a notícia do que vai acontecer amanhã no show da aposentadoria do Cena, eu joguei ele para terceiro. E dependendo do resultado, eu jogaria ele até para segundo lugar. Porque o que está acontecendo com ele é absurdo. Eu estou falando do Oba Femi, que é o atual campeão da NXT. O Oba Femi, cara, é um lutador que você olha pra ele e você fala assim, meu Deus do céu, esse cara, ele tem um potencial gigantesco na WWE. Hoje eu começo a achar que esse cara tem potencial para ser uma face da companhia no futuro, se a WWE
quiser empurrar ele. Eu acho que a única coisa que pode impedir a WWE de fazer isso é o fato que ele não é norte-americano, ele é nigeriano, tá? Mas, cara, esse cara é um absurdo. Ele é forte que nem um urso, ele tem uma aura absurda, a entrada dele é espetacular, ele luta muito no ringue e o microfone dele é excepcional. Ele deu uma jantada no Rick Sanchez antes da luta deles pelo campeonato no Deadline, que foi absurda. Então, assim, o Obafemi é um lutador que, assim, cara, se você encontra um cara desse no beco, num dia qualquer, meu irmão, você se arrebenta de medo, pô, só de encarar, entendeu? Porque o cara é um monstro. E até aí, pra mim, ele já seria o quarto lugar. Mas a WWE foi e colocou ele pra lutar com o campeão da WWE, Cody Rhodes, no show de aposentadoria do Cena. Meu irmão, só isso já valeria o ingresso do raio do show, tá? Sendo que ainda vai ter a luta de aposentadoria do Cena. Só que, cara, tem gente falando na gringa que ele pode ganhar essa luta. Cara, se ele ganha do Cody Rhodes, do campeão da WWE, esquece. Esse cara vai pra lua. Olha, esse cara aí não é só o futuro da WWE, ele é o agora. Ele tem um potencial absurdo. E eu espero que a WWE não estrague ele. A WWE tem um problema sério de fazer booking com lutadores afro-americanos ou africanos, seja lá quem for. A gente sabe desse histórico. Tá? A gente já falou várias vezes sobre isso. Mas eu espero que a WWE não drope a bola com esse cara, porque ele é sensacional. Obafemi, terceiro lugar da nossa lista. Segundo, se ele ganhar do Cody Rhodes. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 12 de dezembro. Se ele ganhar do Cody Rhodes amanhã, entendam que ele pulou para o segundo lugar da lista. Porque o segundo lugar da nossa lista está sendo empurrado como futuro da companhia, mas até agora ele ainda não teve nenhum resultado expressivo para isso. Mas 2026 pode ser esse ano. A gente tá falando do Bron Breakker, que muita gente tá dizendo que vai ser o futuro campeão mundial da WWE já em 2026, tá? O Bron Breakker, ele é um lutador e no começo do ano a gente tava meio assim, pô, quem é esse cara? Quem é o Bron Breakker? Ele é um face? Ele é um heel? Assim, ele era estranho. Quando ele promava nos bastidores, ele olhava pra baixo, muito inseguro, muito estranho. O Obafemi, muito estranho. E aí ele perdeu o campeonato intercontinental e rapidamente ele se associou à Division no Monday Night Raw After WrestleMania, quando ele deu aquele spear cabuloso no Roman Reigns, tá? A partir dali, o Bron Breakker começou a decolar. Assim, o moveset dele sempre foi sensacional. Ele é um dos lutadores, o moveset mais absurdos da WWE. A persona dele como vilão se solidificou cada vez mais. E aí, recentemente, nós tivemos aquela traição ouvida ao redor do mundo, pouco tempo depois do Crown Jewel, quando o Bron Breakker se voltou contra o líder da Division, Seth Rollins, e detonou com ele no meio do ringue, né, se tornando efetivamente o novo líder da Division. Eles ainda estão ajustando essa coisa e tal, mas nas últimas semanas, com ele promando claramente na frente das câmeras, ele está sendo posicionado como o novo líder da Division. Ele tem uma luta marcada pelo Campeonato Mundial Peso Pesado contra o CM Punk no dia 5 de janeiro, no Monday Night Raw, que vai ser o primeiro aniversário da Netflix, e muita gente está ainda apostando que ele é o favorito a vencer o Royal Rumble desse ano. Tá? Então, assim, o Bron Breakker ele está posicionado para ser um futuro campeão mundial, e isso pode acontecer muito em breve. Ele até aqui ele já cresceu muito. 2026 pode ser o ano do cachorrão. Então, por isso, Bron Breakker está em segundo lugar na nossa lista dos lutadores que mais cresceram e decolaram em 2025. Bom, aí vocês estão se perguntando, se o Bron Breakker está em segundo lugar, quem raio está em primeiro? Bom, tá o lutador que foi responsável por tirar o campeonato intercontinental dele. O lutador, cara, que há 5 anos atrás ninguém imaginava que teria chegado aonde chegou. Um lutador que, com base no seu carisma, com base no seu talento, com base na sua personalidade de heel totalmente magnética, conseguiu cativar o público e fazer o público adorá-lo, né? Ele é o vilão que todo mundo adora odiar. Um atual campeão intercontinental que conseguiu a façanha de ser um dos poucos a derrotar John Cena na sua jornada final na WWE.
É claro que a gente tá falando de Dom Chico Moedas, Dominique Mistério, o maior lutador de crescimento na WWE em 2025. Cara, assim, o Dominique, 2024, já tinha tido um ano muito legal. Mas o que aconteceu em 2025 foi um absurdo. A WWE realmente, assim, falou, filho, vamos apostar em você, vamos ver até onde você chega. E o que o Dominique fez esse ano é sensacional. 2 vezes campeão intercontinental, mega campeão da AAA, tá carregando 2 campeonatos nesse momento que a gente tá falando. Ele no México, ele é idolatrado. Ele começou a utilizar o moveset muito parecido com o do Eric Guerreiro, que é tio de coração dele, né? É membro da família de coração dele. E ele tem tido uma rivalidade sensacionais tanto com seu pai quanto com outros lutadores que têm chegado ali. A field dele com o AJ Styles esse ano, nossa, foi espetacular. Né? Assim, o AJ Styles perseguindo ele pelas arenas. Meu Deus do céu, que coisa de louco. Sinceramente, Dominic Mysterio, assim, quem olhava ele lá em 2020, lá no Thunderdome, ele vindo com o pai, ninguém imaginava que ele chegaria aonde ele chegou. Esse cara, ele tem um enorme potencial na WWE com essa persona dele. É um cara que eu jamais imaginei que eu falaria isso, mas eu acho que ele tem um enorme potencial. Pode vir a ser um futuro campeão mundial. Dominic Mysterio, futuro campeão mundial da WWE. Anotem, pode acontecer. Tá? Na minha opinião, disparado. Não tem nem outro que chegue perto. O lutador que mais cresceu na WWE em 2025. E é um dos caras que a WWE vai apostar pra cima aí, pra frente, pros próximos anos. Ele é novo, não tem 30 anos ainda. Então, olha, vocês podem não gostar dele. Tem gente que não gosta dele, não. Fala ele meio genérico. Mas quando a gente pensa, esse cara não tem nem 30 anos ainda, o tanto que ele ainda pode crescer, a gente vai ter que aguardar pra ver. Então, Dominic Mysterio, o lutador que mais cresceu e decolou na WWE em 2025. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que foi o lutador que mais cresceu na WWE em 2025? Coloca seus comentários aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. E não deixe de continuar ajudando o nosso canal a crescer. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona de nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar uma opção aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.